afasta da casa do pai. A Bíblia diz que ele arruma muitos amigos, mas quando ele perde tudo, os amigos saem de perto dele e ele passa até fome. E eu entendo que no século 21, o tempo que nós estamos vivendo, só valemos o que nós temos. Se você não tem nada, ninguém quer se aproximar de você. Mas com Jesus é diferente, você tendo ou não, ele vai estar do seu lado. Aleluia. A Bíblia diz que aquele cego começa a clamar. Alguém se incomoda, porque vai se incomodar, porque nós, filho da luz, servo do Senhor, ele anda contramão deste mundo. Aleluia. E vamos ser odiados. A Bíblia diz que vamos ser odiados por esse mundo. E eu não estou nem aí. E nem você que serve ao Senhor pode estar preocupado. A Bíblia diz no Salmo de número 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz ainda no Salmo de número 91, versículo 11, que Deus dá ordem aos anjos para nos livrar ou nos guardar em todos os nossos caminhos. É o Senhor que está conosco. É o Senhor que está na frente pelejando por mim e por você. E se você está afastado, neste dia você precisa, é uma necessidade de você voltar para Cristo. Porque você está correndo um grande risco de ficar, aleluia, a trombeta tocar e você ficar. Esse vídeo não foi por acaso, a palavra de Deus não volta vazia, aleluia. E a fé ela vem pelo ouvir a palavra, aleluia. E você está ouvindo a palavra do Senhor. Aqui não tem chave de carro, aqui não tem chave de apartamento, aqui não tem dinheiro na conta, mas aqui tem a palavra, que é o suficiente. A Bíblia diz, no Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão vos acrescentadas. Aí o Senhor, ele vai fazer conforme a sua vontade, buscando primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E se ele quiser mandar a chave de carro, ele manda. Se ele quiser mandar a chave de apartamento, ele manda. Se ele quiser colocar dinheiro na conta, ele coloca. Porque muitas vezes, irmão, a gente esquece que Deus é onisciente. Salmo 139, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe o que nós estamos pensando, o que vamos pensar amanhã. E muitas vezes Deus não dá, aleluia, aquilo que você pede, o que você quer, para você não se afastar. Muitas vezes Deus dá só meio pão para passar o dia, porque se der um pão inteiro, você vai sair do caminho dele. E ele, para não lhe perder, você vai vivendo, aleluia, chorando e gemendo, dizendo assim, só o Senhor é Deus, porque o Senhor sabe o amanhã e nós não sabemos. Mas se você ficar na vontade do Senhor, nós vamos morar no céu. Cego Bartimeu, ele não desiste. Alguém diz assim, se cala. Ele não se cala. É aí que dá força a ele. E ele começa a gritar, ou a falar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, Jesus, eu te reconheço como enviado de Deus, como Messias, e eu preciso de um milagre, vem me ajudar. A Bíblia diz que Jesus para. E muitas vezes precisamos, irmão, buscar o Senhor com intensidade mais. Não desistir na primeira luta, na primeira prova. Muitas vezes assim, eu se afastei do Senhor porque um irmão não me deu a paz. Eu me afastei de Cristo porque não tive uma oportunidade. Eu me afastei do Senhor porque eu não fui consagrado a isso ou aquilo. Não, irmão. Nós precisamos, que Deus tem para nós, é eterno, é melhor de qualquer coisa. E muitas vezes, no lugar de nós clamar, nós se calamos. Imagine se o cego Bartimeu, ele tivesse se calado porque mandaram ele se calar. Se cala que o mestre está ocupado e não vai te atender. Ele tinha perdido a bênção. Mas Jesus para.
A Bíblia não relata, mas eu quero aqui imaginar uma coisa tremenda. Jesus manda alguém chamar o cego. Eu não sei, é só uma imaginação minha. Eu não sei se foi aquela mesma pessoa que mandaram o cego se calar. Aí agora Jesus diz assim: ó, vem cá, chama o cego que eu escutei ali, eu vou atender. Não é que Jesus não tinha escutado a primeira vez, mas muitas vezes Deus está provando a minha e a tua fé. Você lembra quando Pedro estava preso lá em Atos capítulo 16, versículo de número... capítulo 12 de Atos, e versículo 5, que estava a irmã Maria com a sua família orando em sua casa, e falaram que a oração era contínua, a oração era continuada, a oração era sem cessar, a oração era intensa. E muitas vezes Deus quer operar, mas precisamos perseverar. A Bíblia diz que chamaram o cego. Eu não sei se foi essa mesma pessoa que mandou se calar, mas eu imagino, será que Deus não quis provar a fé até daquelas pessoas assim: olha, vai lá, chama, eu escuto também ele. Porque aquele cego era condenado como um maldito, um maldiçoado. Era considerado na lei de Moisés como os seus pais pecaram e ele nasceu com aquela deficiência. E aquele cego chega diante de Jesus, e eu creio que ele já vem transformado por dentro. Eu creio que ele virou um missionário de Cristo ali, pregando as maravilhas que Jesus realizou naquele lugar. E Jesus cura aquele cego, e aquele cego vai feliz da vida, mas porque não desistiu. Se você parou na caminhada por alguma coisa, algum motivo, eu não sei qual foi o motivo, o Senhor está dando uma nova oportunidade. E você pode aceitar Jesus até agora, assistindo esse vídeo, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, porque o Senhor está com o ouvido atento. E depois procura uma igreja, não vou falar aqui placa de igreja. A igreja que fala que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Vá lá, entregue sua vida para o Senhor e vá servir ao Senhor com alegria. Ali termina aquele encontro no caminho de Jericó, de Jesus com o cego Bartimeu. E quando Jesus entra na cidade de Jericó, no capítulo 19 e no versículo 3, você pode acompanhar em sua casa, na sua Bíblia. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tenta se aproximar de Jesus, mas havia uma grande multidão. Ali tinha multidão que estava querendo ver milagre. Ali tinha multidão que queria comer, porque onde Jesus estava a fartura de comida. E ali estavam os verdadeiros adoradores. E você pode dizer: mas era, irmão Dimas? Sim. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla do vestido de Jesus? Jesus diz assim: alguém me tocou, e o discípulo indaga a Jesus, diz assim: mas mestre, a gente vem te empurrando de lá de baixo, e tu vem dizer agora que alguém me tocou. E Jesus disse: alguém me tocou porque o toque foi diferente. Muitas vezes tem pessoas se aproximando de Cristo por algo, por milagre, por bênção, e verdadeiramente o coração não está ligado, que a qualquer momento a igreja vai subir. E se perguntar: tu estás servindo a Deus por quê? Não vai saber responder. Mas aquele que está ligado em Cristo, servindo ao Senhor com alegria, só com o objetivo de subir para o céu. Se alguém perguntar: tu serve ao Senhor por quê? Porque Ele morreu por nós e porque eu quero ir para o céu. Eu estou servindo ao Senhor porque eu quero subir para o céu. Tudo isso aqui vai ficar. E ali, Zaqueu, ele tenta se aproximar de Jesus, aquela multidão, como eu fui falado agora. Alguns para comer, outros para ver milagre, outros curiosos e outros verdadeiramente buscando ao Senhor e seu ensinamento. Ele não consegue se aproximar de Jesus, porque ele é de pequena estatura, era um homem baixo, e ele disse: não vou conseguir chegar até Jesus. E mesmo ele tendo esse recurso todo, mas não conseguiu se aproximar de Jesus. Mas ele lembrou que Jesus ia ter que passar num caminho, e nesse caminho havia uma figueira brava. E eu acho interessante que ele corre e sobe nessa figueira, e se você for estudar sobre essa figueira, ela é de fácil acesso, a sua subida,
Qualquer pessoa sobe nessa figueira. Mas ela tem muita folhagem. Quem sobe nessa figueira, alguém que está embaixo não consegue ver, porque é fácil de subir nela. Mas quando você está em cima, ninguém consegue lhe ver, porque tem muita folhagem. E Zaqueu, ele sobe naquela figueira e espera Jesus passar. Eu acho interessante que quando Jesus ele vai passando, não foi ninguém que olhou para aquela figueira ou disse, tem um homem ali em cima. Não. A Bíblia diz que ele chega embaixo da figueira e olha para cima. O mestre diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa, ou convidar. Hoje eu me convido eu mesmo a chegar à tua casa. Jesus se oferece ali à casa de Zaqueu, dizendo assim, Zaqueu, eu vejo a tua fé. Eu sei que realmente tu está sendo transformado pelas minhas palavras, porque Zaqueu já tinha ouvido a falar de Jesus. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quantas vezes a gente está escondido, aleluia, envolvido em tanta coisa, no pecado, e achamos que o Senhor esqueceu de nós. Ninguém poderia ver Zaqueu, mas o Senhor viu, aleluia. Eu não sei o caminho que você está andando, eu não sei como está a sua vida, se está embaraçada, se está complicada, mas se você clamar ao Senhor neste dia, Ele vai te atender, porque Ele está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todos os moradores da terra, e se você está nessa terra, Ele está te contemplando. Eu digo mais, Ele sabe o número da tua casa, Ele sabe o CEP da tua rua, Ele sabe se tua casa está pintada de branco ou de azul, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em tua cabeça, Ele é onisciente, e neste dia Ele está dizendo, eu quero te socorrer, mas você precisa dar uma oportunidade a você mesmo, se entregando para Jesus ou voltando para Cristo. Nada está perdido quando nós confiamos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os discípulos se incomodam, porque aquele homem era considerado como um ladrão, um traidor da pátria, porque aquele homem era judeu. Zaqueu era judeu, mas estava trabalhando agora para a Roma, os romanos, como chefe do publicano. Ele não era só um publicano, ele era chefe. Ele era que mandava na alfândega, no prédio onde ia toda o dinheiro arrecadado do imposto ali em Jerusalém, tudo ia para ali. Mas Jesus tem vida nova, não importa o caminho que você está andando. Se você é traficante, se você é bandido, se você é matador, se você está andando na vida de prostituição, de engano, de mentira, o Senhor tem uma nova vida para você. A leitura que nós lemos no Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tem vida nova para você. Eu acho interessante que eu separei alguns pontos aqui, que Zaqueu, ele teve que renunciar a algo para se aproximar de Deus. Porque para você se aproximar de Deus, tem que ter renúncia. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o seu pecado. Ele ama o pecador, mas se aborrece com o pecado do pecador. Não podemos dizer que serve a Deus e viver na prática do pecado. Vamos pecar sim, mas viver na prática do pecado não podemos. Está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz divisão entre nós e o vosso Deus. Não é Deus que se afasta da gente, é o pecado que faz separação. Mas Zaqueu foi transformado, ele deixou tudo para trás, aquilo que embaraçava a sua vida, aquilo que afastava ele de Deus, e teve uma nova vida com Cristo. O primeiro obstáculo que Zaqueu ele teve que renunciar, foi a sua profissão. Nos olhos das pessoas daquela cidade, Zaqueu não tinha direito da salvação. Zaqueu não tinha direito
da salvação nos olhos daquelas pessoas. Por isso, quando Jesus disse assim, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa, e os discípulos disseram, mas mestre, tu vai comer com pecador, tu vai entrar na casa do pecador. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, aleluia. E ali era a única oportunidade daquela cidade de Zaqueu aceitar Jesus. O nome de Zaqueu significa justo ou puro, mas esse homem não fazia jus do seu nome. Era justo ou puro, mas ele enganava. A sua profissão era uma profissão difícil nos olhos do judeu. Os publicanos era considerado como ladrão, corrupto ou fraudulento e etc. Mas o Senhor Jesus, ele mudou a vida de Zaqueu. O primeiro obstáculo, Zaqueu, ele venceu, ele deixou a sua profissão para trás. Ele não quis mais trabalhar para os romanos. Ele não quis mais viver aquela vida de engano ou enganar as pessoas. Aí a gente vê aqui o segundo obstáculo, o seu status social, porque Zaqueu era um homem importante. Muitos não gostavam de Zaqueu, mas no meio romano ali do povo romano, ele era chefe, quer dizer, ele tinha um status social muito grande. Espiritualmente, Zaqueu tinha poder. Voltando aqui, Zaqueu tinha poder e fama, mas espiritualmente era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido e incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro e nem o sucesso poderia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Veja que interessante. Ele deixa também seu status social, aleluia, para virar missionário, porque alguns estudiosos falam que Zaqueu, ele depois que tem esse encontro com Jesus, é transformado e vai falar das grandezas, dos feitos de Cristo. Mas Zaqueu não deixou que o dinheiro o impedisse de encontrar-se com Jesus. Muitas vezes você pode pensar que é perca, quer andar para trás conhecendo Jesus, mas não. Você vai ter uma nova vida. Quem sabe que esse vazio, você tem dinheiro, você tem status aí nas redes sociais, mas está faltando Jesus na tua vida para você ser completo. E só você vai ter completo quando você renunciar a alguma coisa. Zaqueu renuncia a sua profissão. Zaqueu renuncia o seu status social. E agora a gente vê também Zaqueu renunciando o seu orgulho. Porque muitas vezes o orgulho atrapalha o homem se aproximar de Deus. Aí diz assim, do orgulho, Zaqueu vence o obstáculo do orgulho. Está escrito lá em Lucas capítulo 19, versículo 4. Zaqueu não se importou com sua condição de homem rico. Deixou de lado seus status social e sua fama e foi ao encontro de Jesus. Poderia falar dele, mas ele quis conhecer a Jesus. Ele não quis se importar mais com nada. Quem quiser falar, mas Zaqueu, tu não era isso. Não, eu agora conheci Jesus, sou uma nova criatura. Mas Zaqueu, tu está doido? Tô não, é porque Jesus mudou o sentido da minha vida. Eu estava vivendo na mermice e agora ele me transformou. Ele me deu um novo sentido, um novo horizonte. Eu agora quero morar no céu, aleluia. Do jeito que o Senhor fez com Bartimeu, fez com Zaqueu, Ele quer fazer na tua vida. Muitas vezes o ambiente parece agradável, porque aquela cidade de Jericó era considerado um paraíso. O nome dela é um nome muito bonito, lugar de fragrância. Mas havia pessoas ali naquele lugar que precisavam de Jesus. Nem tudo que parece que está bom, verdadeiramente está bom. Muitas vezes há um vazio dentro do ser que ninguém vê. É dentro, é interno. E só Jesus para preencher
esse vazio. Bebida não preenche, droga não preenche, prostituição não preenche, dinheiro não preenche, carro do ano não preenche, status social não preenche, orgulho não preenche, trabalho não, profissão não preenche. Só Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Confia nele e ele tudo mais fará na tua vida. Que você possa ser abençoado através desse vídeo, através dessa palavra. Que você venha lembrar que o Senhor Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para os cansados, ele veio para os necessitados. E ele quer, aleluia, te dar uma nova vida. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais vida. Não esqueça que você é especial para Jesus. Jesus te ama muito, mas depende só de você. Procure uma igreja, faça um dia diferente, diga assim, eu vou hoje assistir ou escutar um culto e vá ouvir Deus falar com você, porque o Senhor tem salvação para a tua vida e salvação é livramento. Deus te abençoe.